Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus, nosso Senhor, possa nos agraciar para que mais uma vez nós desfrutemos aqui da sua palavra. Eu, primeiramente, quero agradecer ao pastor Orlando pela confiança, pela oportunidade de que nós possamos participar da obra do Senhor e trazer uma mensagem. Eu orarei com os irmãos para que a gente consiga a graça de Deus, que é o verdadeiro emissor dessa mensagem, eu sou apenas o canal, que eu não venha nesta noite ser nenhum obstáculo para que o Senhor consiga falar com você que está em seu lar, por meio da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus, eu te agradeço pela oportunidade que tenho de falar aqui aos meus irmãos acerca do Senhor e da sua palavra. Senhor, nós sabemos que precisamos de Ti todos os dias, em todos os momentos, Pai. A nossa vida não faz sentido, não tem sentido algum nela se o Senhor não estiver conosco e no controle das nossas vidas. Ó Deus, eu tenho a incumbência aqui agora de trazer a mensagem, como tantos irmãos e colegas de ministério já fizeram. Hoje eu tenho, nesse momento, a incumbência de trazer a mensagem. Senhor, o Senhor é o emissor da mensagem, eu sou apenas o canal. Que as minhas limitações humanas, que as minhas fraquezas, que as minhas falhas, Senhor, não sejam obstáculo suficiente para impedir que a Tua mensagem chegue aonde quer que tenha de chegar e fale com quem quer que tenha de ouvir o Senhor. Deus, obrigado por tudo, dá-me graça, mostra-me na Tua palavra os pontos que o Senhor quer que sejam ressaltados para que o Teu povo seja melhor esclarecido, que eu também possa ser esclarecido pela Sua palavra, que nós possamos compartilhar deste alimento nesta noite, em nome de Jesus. Antes de entrarmos na palavra, meus queridos, vamos ouvir um louvor e depois nós, então, meditaremos no texto bíblico desta noite. Aleluia. O grande eu sou está aqui neste lugar. Correntes estão quebrando aqui neste lugar. Enquanto nós estamos aqui adorando ao nosso Senhor, Ele está cuidando da nossa casa, da nossa família. Enquanto nós estamos aqui entregando o melhor para Ele, Ele está cuidando dos nossos, Ele está cuidando dos nossos parentes, em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos num Deus poderoso, num Deus que libera cura, que libera libertação, num Deus que não nos desampara, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos louvar o Senhor com esta canção. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos nos céus, cantando a Ti. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou está aqui nesse lugar. Quero estar perto, estar ao Teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a Ti. Aleluia. Santo, Santo,
grande eu sou e é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, rei de majestade. Não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia. Que bom que o Senhor está aqui neste lugar. Que bom que o Senhor está nos ouvindo e Ele está olhando para o nosso coração nesta noite. O grande eu sou está aqui neste lugar. Oh, aleluia. Que nesta hora nós possamos dizer para o Senhor: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui a tua presença esteve com a tua igreja. E o Senhor está dizendo para nesta noite: eu não abro mão da minha igreja. Aleluia. O Senhor não abre mão de nós, queridos. E é por isso que nós estamos aqui, pela graça. Em nome do Senhor Jesus, vamos declarar bem forte, em nome do Senhor Jesus, com o nosso coração cheio de fé, dizendo que o inferno se estremece, os demônios fugirão
na menção do nome dEle, porque através dEle, do nome dEle, da presença dEle, não é por nós, não é pelas nossas forças, e sim por Ele. Vamos nos dedicar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Meus queridos, antes de entrar no texto bíblico desta noite que a gente vai ler, só recapitulando, nós estamos numa campanha que já faz parte da cultura do Brasil para Cristo. Todos os anos a gente inicia 12 dias para 12 meses e sabemos que é simbólico isso, porque de fato as coisas não são exatamente nesta proporção, mas por um ato de fé, nós cremos que 12 dias buscando ao Senhor e a sua face nos permitirá enfrentar e viver os 12 meses que temos pela frente com muito mais facilidade, sabendo que simbolicamente já entregamos cada mês ao controle de Deus para que Ele governe nossas vidas. Outros colegas e irmãos falaram aqui, diversas coisas foram ditas e muito bem esclarecida, muito bem explicada. Falou-se sobre medo, falou-se sobre os problemas da vida, falou-se sobre as doenças que muitas pessoas estão enfrentando. O texto base desta campanha é Êxodo 14:15, onde num determinado momento a nação de Israel, lá no seu início de existência como nação, enfrentou uma situação onde atrás vinha o perseguidor, à frente entre a terra prometida e eles havia um obstáculo grande, que era o Mar Vermelho. E então eles estavam ali no momento de crise, e no momento de crise eles buscaram e esperaram um comando de Deus. Num primeiro momento parou-se e Deus, na sua graça, deu um comando que eles marchassem. É evidente que no momento de crise como aquele, porque o mar era símbolo de uma destruição, voltar era símbolo de destruição, mas no momento de crise, Deus se mostra presente na vida e diga, marchem, prossigam. E o mar se abriu e eles passaram em seco e chegaram chegaram onde tinham de chegar. Nós também passamos momentos difíceis, nós também estamos em tese aí vivendo, vamos dizer assim, o mar que hoje se depara perante nós e a nossa futura morada é o presente século, é a vida secular. Nós também temos que atravessar este século, atravessar este mundo e atravessar na certeza de que Deus está abrindo caminhos para que nós cheguemos onde devemos chegar, que é na glória com o Pai, que nós possamos atravessar este mundo tendo certeza de que a ordem de Deus para marchar já foi dada e a nós compete obedecer e pela fé prosseguir. Então, como eu falei, muito já se disse sobre isso, se falou sobre o medo e assim, apenas para acrescentar tudo que já foi dito. Às vezes fala-se de medo e muitas pessoas pensam que o medo é incompatível com a fé. Mas, na verdade, o medo é uma emoção natural do ser humano. Sentir medo, muitas vezes, livra a pessoa de atravessar uma rua,
vindo um veículo, ser atropelada. Sentir medo, às vezes, livra ela de ser temerária e tomar decisões precipitadas. Então, o medo, no seu grau natural, ele é salutar para o ser humano, porque ele permite ao ser humano parar e refletir, avaliar uma situação e tomar uma decisão posterior. Então, meus queridos, ter medo é extremamente natural. Quando que isso se torna um problema? Quando o grau desse medo se torna muito elevado, a ponto de gerar uma fobia, a ponto de paralisar, a ponto de a pessoa não poder mais seguir na sua vida. E nesse sentido, apenas para a gente aqui também acrescentar a muito do que já foi dito, a gente sabe que nós devemos nos alimentar com a palavra de Deus para viver esses dias que estamos vivendo, não é apenas no Brasil, mas no mundo, um momento de pandemia, um momento de crise também. Momento de crise é o momento em que você tem que parar e decidir o que fazer. E nós estamos vivendo um momento de crise. Governantes tomam decisões para se chegar a um resultado, que é pôr a sociedade em sua capacidade produtiva de novo, e com maior número de sobreviventes, inclusive. Nós, nas nossas famílias, às vezes temos que tomar decisão, viaja, não viaja, passeia, não passeia, dá para fazer isso ou não dá para fazer, ficamos em casa ou não ficamos, mas o que é bem interessante a gente sabermos, que aquilo que nós colocamos como alimento para as nossas mentes, que vai nos dar o subsídio para que nós possamos tomar as decisões e decidir nesse momento de crise. Nesse sentido, a palavra de Deus é o nosso fundamento. A palavra de Deus, ela nos permite ter uma visão privilegiada sobre tudo aquilo que acontece no mundo, sobre tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Tem outras fontes de informação, a ciência é uma fonte de informação, a mídia é uma fonte de informação, mas nós temos que nos alimentar daquilo que nos projeta para seguir o imperativo de Deus, que é que nós marchemos. Então, nesse sentido, pouca informação pode produzir ignorância e pode fazer com que nós tomemos decisão errada. Muita informação pode gerar confusão e também fazer com que nós tomemos a decisão errada. Então é importante a gente estar buscando na palavra de Deus luz, na palavra de Deus orientação. É importante que nós possamos estar conectados com os órgãos de saúde pública, vendo as orientações que eles nos dão e também sabemos analisar o alimento que às vezes vem de determinadas fontes que infelizmente parecem ter como propósito disseminar a fobia, o medo, paralisar a sociedade. Mas nós, como servos de Deus, temos que ser luz e temos que marchar, porque o imperativo de Deus para nossas vidas é que nós marchemos. O texto que eu vou ler nesta noite com os irmãos é no capítulo 8 de Romanos. Ali a passagem bíblica ela mostra a visão do apóstolo Paulo em relação às questões seculares e o posicionamento dele diante das dificuldades da vida. O apóstolo Paulo, ele enfrentou prisões, ele enfrentou privações, era uma pessoa que tinha todo o prestígio social. Na ocasião em que ele viveu, participava da comunidade judaica, era fariseu, tinha um prestígio social e ele reputou que isso era nada para viver a glória de Cristo. E aí ele vem e escreve a carta aos Romanos, e no capítulo 8, é o texto que a gente vai ler, ele começa lá no versículo 18, dizendo assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aqui o ponto que eu quero ressaltar, quando ele fala considero, em outras versões tenho para mim, aqui mostra a percepção do apóstolo Paulo diante das dificuldades. Como ele percebia as coisas. Com otimismo, com pessimismo, com fé, sem fé. Temos aqui que o apóstolo Paulo, ele percebia as coisas comparando o sofrimento presente, as dificuldades presentes que muitas vezes sobrevêm à vida, com aquilo que está por vir. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que se ater. As nossas considerações em relação ao que está acontecendo.
o que está acontecendo comparado com a glória que em nós há de ser revelada, nada é. Isso que a gente está vivendo no momento, perto do que nos espera, nada é. Mas não é fácil lidar com as situações de saúde, não é fácil a gente às vezes lidar com a perda de um familiar, não é fácil às vezes lidar com a perda de emprego, não é fácil mesmo. Mas o Senhor estando conosco, tudo é fácil. Agora, uma coisa, tudo se torna mais simples quando Deus está conosco. Agora, uma coisa, a gente não pode perder o foco. Tudo que vivemos neste mundo, tudo pelo qual passamos neste mundo, não é um fim em si mesmo, mas é o meio, é a jornada, é uma fase transitória. O nosso ideal é cristão, o nosso ideal é de que um dia nós sejamos redimidos e vivamos na glória com Deus. Estar nesse mundo, viver o presente século, é somente um detalhe na nossa existência eterna com Deus. Então, que nós jamais venhamos a perder o foco disso. Vamos manter o otimismo, vamos manter a fé, vamos acreditar que realmente Deus, o nosso Pai, Ele é nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele foi otimista, ele falou, olha, eu tenho para mim que isso aqui nada é comparado com a glória futura. E aí, nesse sentido, às vezes, a gente esquece de olhar para a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, já na sua glória, Ele nos deu uma oportunidade de saber o que nos espera. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, fala-se sobre novo céu, nova terra, no estado de gozo eterno, onde lágrimas não existirão jamais, dores não existirão jamais. E é essa a esperança que nós temos que ter viva dentro de nós, que nós passamos esses momentos, passa-se, a história da humanidade é uma história de sofrimento. Mas também nós sabemos que o sofrimento é que leva o ser humano ao seu melhor. Porque quando nós estamos numa situação de gozo, de muita alegria, pouco aprendemos. E às vezes, no sofrimento, aprendemos bastante. Às vezes, já se fala por aí, quando você está numa praia, deitado na sua cadeira, tomando sol com os braços embaixo da cabeça, nenhuma lição te vem à vida. Nenhuma lição te vem à mente. Mas no momento de enfermidade, no momento de perda, no momento que você tem que enfrentar situações diversas, grandes aprendizados tiramos daí. Isso é o ser humano. Nós aprendemos muito mais no sofrimento do que naqueles momentos de regozijo. Então, usemos os sofrimentos, vivamos essas situações que a vida nos coloca apenas para buscar a evolução como ser humano, buscar nos aperfeiçoarmos perante Deus, porque o que Deus quer de nós é isso, que a cada dia mais nós estejamos crescendo em graça e em conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, que a visão do apóstolo Paulo, aquela visão otimista, a visão de um homem que tinha o seu coração no céu, seus olhos no céu, seja a nossa visão também. Que nós lembremos-nos das promessas de Cristo Jesus, novos céus, nova terra, e que nós não percamos isto como o nosso principal alvo de vida e de existência, que é um dia estar com o Senhor, o nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele falou no versículo 18, considero que os sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. No versículo 22, ele fala, toda a criatura geme. Sabemos que toda a criatura geme, toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo fala, toda a criação está numa situação que não foi a prevista por Deus. Isso envolve seres animados, seres inanimados, isso envolve meio ambiente. Interessante que o apóstolo Paulo falou isso numa época em que sequer sonhava com revolução industrial, sequer sonhava com o capitalismo que a gente tem hoje, onde em busca de lucro se atropela, se massacra, se passa por cima de tudo. Embora se tenha ordenamentos jurídicos pelo mundo todo que busquem pôr freio aos apetites humanos nessa busca de lucro, nós bem sabemos, a natureza hoje, muito mais ela é sacrificada do que nos dias do apóstolo Paulo. Haja vista aí a Amazônia, como se fala, os desmatamentos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele falou toda a natureza geme. Isso envolve tanto meio ambiente,
envolve os animais, envolve os seres animados e inanimados, e envolve também o ser humano, os seres humanos. E aí, nesse sentido, meus queridos, a gente convém lembrar aqui que nós, como seres humanos, às vezes, realmente temos momentos em que gememos de fato, em que a vida é difícil. Tem dias realmente que está tudo muito bem, só alegria, oba, oba, vamos para lá, vamos, como diria brincando, né? Vamos para a galera. Mas tem dia que as coisas são difíceis. E aí você fala, pô, mas é difícil naquilo que está longe? Não, às vezes é difícil naquilo que está muito perto. Às vezes é difícil no seu relacionamento conjugal, às vezes é difícil no seu relacionamento com o filho, às vezes é difícil no seu relacionamento de amigo, às vezes é difícil no seu relacionamento com um colega de trabalho. Mas nós temos que lidar com todas essas situações difíceis, mantendo firmes a esperança na redenção. Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele fala, na redenção, tudo isso acaba. E isso se confirma naquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Novos céus, nova terra, né? Onde foi revelado isso ao apóstolo João. Não vai ter lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter dor. A redenção é o basta para o sofrimento da humanidade, para os gemidos da criação, para os gemidos dos homens e das mulheres. Mas enquanto nós passamos por isso tudo, nós temos que manter, segundo o apóstolo Paulo fala, nós temos que manter vivos a esperança. A esperança é naquilo que não se vê, segundo ele. Ninguém pode ter esperança naquilo que está vendo. Nós esperamos por aquilo que não vemos. A redenção é fator de esperança para nós. E como que nós esperamos? Com fé, primeiramente. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Nossa esperança está firmada, fundamentada na fé, foi o que o autor de Hebreus falou. Aí, nesse sentido, a gente fala, por que poucas pessoas mantêm viva a esperança às vezes? Por que tem dias que, inclusive até nós mesmos, poxa vida, né? Esperar. O apóstolo Pedro, ele falou que uma característica do final dos tempos seria a falta de esperança. Porque as pessoas diriam, olha, mas o mundo é assim desde que nada mudou. E às vezes, hoje, a gente escuta pessoas que falam, mas Jesus já se foi faz 2000 anos e nada... Mas nós mantemos vivos a nossa esperança. E a nossa esperança está fundamentada na nossa fé. E a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. E nisso, a importância de nós procurarmos nos nutrirmos da palavra de Deus, como eu disse anteriormente. Para enfrentarmos crise, para tomarmos decisão, nós precisamos estar alimentando as nossas mentes. É informação dos órgãos de saúde, é informação da imprensa, mas fundamentalmente a palavra de Deus. Saber que Deus está no controle de tudo isso. Deus está no controle das nossas vidas. Mas como é então a situação, um relacionamento conjugal às vezes que não está fácil? Meus queridos, nós estamos vivendo um momento, às vezes com tantas coisas não se percebe, mas eu tenho 28 anos de casado e eu posso dizer que é um momento atípico, porque nesses 28 anos de casado eu nunca tinha tido tanto tempo para conviver com minha esposa e com minhas filhas. Sonhava que viveria isso na minha aposentadoria. E isso foi antecipado. Às vezes, a exposição, estar dia e noite com as pessoas, desgasta um pouco o relacionamento. Mas e quando se aposenta? Quando se aposenta, o estágio da vida é outra. A pessoa já tem idade mais avançada, já tem mais maturidade. A pessoa já se empoderou da máxima que fala é melhor ter paz do que ter razão. Então, ela evita muitos conflitos. E às vezes, no momento em que essa pandemia trouxe essa vivência, o estar junto muito mais tempo, às vezes meses e meses diuturnamente, às vezes não chegou isso num estágio de evolução que seja compatível com a eliminação dos conflitos. Poxa vida, na aposentadoria eu fico todos os dias, mas eu já tenho outro amadurecimento. Hoje eu sou mais jovem, agora eu estou convivendo todos os dias. Às vezes desgasta o relacionamento, desgasta com o filho, desgasta com a esposa. Mas o apóstolo Paulo fala, aquele que tem esperança tem que ter o quê? Paciência. Então é nisso que a gente tem que ter.
paciência não é fácil. Eu estou em evolução, minha esposa está em evolução, meus filhos estão em evolução. E a nossa estatura perfeita nós só vamos atingir na glória com Cristo Jesus. Até lá é evolução, até lá é crescimento. Sendo assim, às vezes os egos entram em conflitos, às vezes as ideias entram em conflitos, mas com amor, com paciência, sabendo o motivo para o qual Deus nos criou, que foi para a sua glória, e sabendo que a minha esposa e os meus filhos são, antes dos papéis sociais, são meus companheiros de jornada, que têm como mesma finalidade de existência, viver para a glória de Deus e um dia ser redimido por Ele, fica tudo mais fácil. Peguemos-nos pelas mãos uns aos outros e nos ajudemos, porque nós não precisamos, no nosso relacionamento, nós não precisamos de julgamentos, nós não precisamos de crítica, nós precisamos de acolhimento. E esse é o papel de cada um de nós, eu acolher minha esposa. Não é fácil às vezes, as ideias se conflitam, mas eu tenho que acolher minha esposa, eu tenho que acolher meus filhos, e muitas vezes eles me acolhem também, e eu preciso ser acolhido por ele, e a igreja deve se acolher mutuamente nesses momentos. A igreja está aí vivendo um momento de dispersão, um irmão aqui, outro no seu lar, mas nós em espíritos estamos em comunhão, e é importante que o irmão saiba, sinta-se acolhido por mim, e pela igreja e por todos os demais. Meus queridos, você não está só nessa luta. Você passa seu momento difícil, pode até pensar, eu estou aqui sozinho. Você não está só. Você está agregado a uma igreja. Você está agregada a uma igreja. A igreja universal de Cristo que só possui um corpo. Pode ser que nesse corpo você seja um fio de cabelo, você seja uma unha, você seja um dedo, mas você faz parte do corpo. E se puxar meu cabelo dói, se cortar minha unha e não tiver cuidado me machuca, porque cada uma dessas partezinhas do corpo são importantes. Você é importante para Deus, você é importante para a igreja, você é importante para nós. Pode ser que eu nem conheça muitos dos irmãos, mas eu sei que você é importante para nós. Nós somos companheiros de jornada, nós temos como finalidade, nós fomos criados para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Então, nós somos companheiros de jornada, estamos juntos nessa fé com o Senhor nosso Deus, esperando a redenção que há de se dar na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus possa nos conduzir para esse fim, que é um fim bom, né? Agora, um outro ponto que o apóstolo Paulo ele enfatizou, também no capítulo 8, foi a respeito da ação do Espírito Santo. Que eu falei aqui, sinta-se acolhido pela igreja, você faz parte do corpo, nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo, ele é animado por quem? Meus queridos, esse corpo é animado pelo Espírito Santo de Deus. E de que forma que o Espírito Santo de Deus, ele atua nesse corpo? O apóstolo Paulo fala, ele ajuda em nossas fraquezas e ele intercede por nós. Então, que maravilha! Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que maravilha nós sabemos que nós nos acolhemos uns aos outros e todos nós somos acolhidos por Deus por meio do seu Espírito, o seu Espírito Santo. Aí, mas presbítero, poxa vida, o Espírito Santo e minhas fraquezas. Meus queridos, nós estamos em evolução. Nós precisamos que o Espírito nos ajude em nossas fraquezas. A perfeição é um ideal, mas está muito aquém da humanidade. E viver fissuradamente pensando na perfeição só produz culpa, reprovação e tristeza. Mas tenha como ideal ser perfeito, busque evoluir a cada dia e tenha certeza, ore e peça ao Senhor que o Espírito Santo possa lhe dar graça para que aquilo que você sabe que não está bem na sua vida possa ser superado. Tenha paciência, acredite. Poxa, mas eu me desentendi com o esposo, eu me desentendi com a filha. Isso é uma questão que precisa ser superada. Se apegue a Deus, se apegue a Jesus. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você assuma a sua responsabilidade diante das coisas que você fizer e que estiver errado. Às vezes nós erramos e nós devemos ser responsáveis por nossas ações. Eu fiz, está errado, eu peço reparação. Se eu tiver que reparar, eu vou reparar.
É semelhante nos nossos dias a questão da responsabilidade civil. Se eu bater na traseira do veículo de uma pessoa, eu tenho que reparar o dano. Nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos domésticos, errou, ofendeu, magoou, assuma a sua responsabilidade. Tenha humildade para pedir desculpa, pedir perdão. Aí o Espírito Santo de Deus estará nos ajudando em nossas fraquezas. Ah, mas eu não sei nem enxergar os meus erros. O Espírito Santo de Deus corrige as nossas orações. Quando você orar, coloque-se, como o salmista disse, né, que Deus permitisse a ele conhecer aquilo que estava errado, aquilo que estava torto no seu caminho, lá no Salmo 139. Então coloque-se assim: Deus, que aquilo que não está bem em mim possa ser objeto de tratamento, que possa ser objeto de correção, porque Deus faz essas coisas, meus queridos. E aí eu digo o seguinte, a palavra de Deus fala, eu faço lembrar aqui a palavra de Deus: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O tema é marche. Em que condição? Marche com fé, marche com obediência, marche com humildade no seu coração, marche com amor pelo seu próximo, pela sua esposa, pela sua filha, por Deus, pela igreja. Marche com a certeza de que você pertence ao corpo de Jesus Cristo. Ah, você pode ser uma parte que você nem conheça, mas você faz parte do corpo de Cristo. Você é um órgãozinho deste corpo, você é um membrozinho deste corpo. Ah, e tem muita importância para Deus, tem muita importância para nós, tem muita importância para todos nós. E o Espírito Santo nos anima, meu querido. A mesma substância, a mesma essência que te anima, me anima e anima toda a igreja. E nós devemos ter essa convicção de que um dia esse mesmo Espírito Santo nos levará para Deus, nos apresentará como uma noiva sem mácula alguma e que esperava o seu noivo, o qual é Cristo Jesus. E nós vivemos nessa esperança. Tudo o que vivemos aqui, todas as dificuldades, relacionamentos, aí tem aconselhamento pastoral, se precisar, o pastor pode dar uma orientação. Tem os irmãos, às vezes, um irmão familiar, alguém que pode te ajudar no momento de dificuldade. Ou seja, sirva-se dos recursos que Deus coloca, né? Primeiramente, busque em Deus sabedoria, depois você tem sua família, às vezes, que te ajuda, às vezes, quando a família não basta, tem o pastor também que pode te ajudar, tem um irmão que às vezes pode te ajudar. O que é importante, nesse momento, saiba que você não está sozinho, que você está sendo socorrido, assistido por Deus. Cuidado com o excesso de informação. Existem aqueles que, infelizmente, querem promover a fobia, o medo, a paralisia. Mas o imperativo de Deus para nossas vidas é que nós marchemos. Marchemos, porque do outro lado do mundo desse mundo presente existe um mundo vindouro, em que nós estaremos com o nosso Senhor, desfrutando de uma glória eterna, meus queridos. Esse nada da nossa existência, que é essa vida aqui, que às vezes não é fácil, está sob o controle de Deus, e a sua vida está sob o controle de Deus, e a minha vida está sob o controle de Deus, e por isso nós devemos marchar na certeza de que nós estamos caminhando com Cristo, e de que o Espírito de Deus nos guia, intercede por nós e nos corrige. Eu quero então terminar aqui essa palavra. O intuito era apenas dar uma visão, como que as pessoas da igreja primitiva via as dificuldades seculares. Então nós temos o apóstolo Paulo via com otimismo: olha, isso aqui comparado ao que está por vir não é nada. O Senhor Jesus Cristo, no seu primeiro sermão, fala das bem-aventuranças e sempre focando: o que tem uma situação desagradável hoje, no futuro vai ser muito feliz. O apóstolo João, quando falava do presente século, também da mesma forma: meus queridos, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Todos tinham uma visão no reino de Deus, no reino futuro. Quando o apóstolo João fala, não ame o mundo, não significa dizer não estude, não trabalhe, não tenha objetivos. Pelo contrário, tenha seus objetivos, tenha suas metas, mas não se apegue a este mundo. Se apegue a Deus, se apegue a Cristo, se apegue ao seu reino. O resto, como diz lá em Mateus, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Tenha zelo para com a sua vida, tenha zelo, queira dar o melhor para o seu filho, queira dar o melhor para a sua esposa, queira ter o melhor para si. Estude, trabalhe, se esforce, mas não se apegue a este mundo.
Se apegue às coisas de Deus, se apegue ao reino de Deus, que aí sim nós estaremos cumprindo o ideal de Deus para nossas vidas, que é marchar, antes de tudo, na direção do reino dos céus. Eu agradeço a oportunidade e vou encerrar também orando da mesma forma que comecei. E a palavra nesta manhã foi uma palavra para fazer lembrar, como o apóstolo Pedro falou, quero lembrar-vos, da esperança que temos. A mensagem que eu trouxe foi com um propósito: não perca de vista a esperança que Deus te deu. Não perca de vista o foco no reino de Deus. Hoje a gente vê muito problema por causa do desfocamento. Desfocamento. Não é errado querer ter bens, mas é errado que querer ter bens se torne um fim em si mesmo na minha própria vida. Não é isso. Isso é só um detalhe da minha vida. O meu fim existencial é ser motivo para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. E esse foi o propósito nesta noite, trazer uma palavra que vos fizesse lembrar, olha, tem Covid, tem pandemia, tem tudo, mas o reino de Deus está próximo e é o meu objetivo entrar naquele reino. E daqui a uns tempos você nem ouve falar mais de pandemia, porque tudo que acontece debaixo do sol é passageiro e passa. Agora o reino de Deus é eterno e é o nosso objetivo de vida. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de trazer a palavra, meu Pai. Que cada irmão que está no seu lar possa ser alcançado por ela. Como o Senhor tem trazido, por meio dos teus servos, diversas mensagens de orientação. Hoje eu procurei ser instrumento teu e trazer essa palavra com uma visão. A tua palavra possa encontrar abrigo, primeiramente no coração deste servo teu, depois da tua igreja, depois de cada pessoa que escuta, às vezes até se ela não pertencer a uma igreja, mas que ela possa ouvir e entender o que o Espírito Santo diz à igreja por meio da sua palavra. Senhor, eu te agradeço por tudo, meu Pai. Peço ao Senhor, socorre os teus filhos, meu Pai, socorre cada irmão. Senhor, aquele acolhimento necessário que às vezes precisa do braço de homem, coloca os teus filhos uns no encontro dos outros para socorrer, para ajudar. Coloca a igreja como um destino certo para aquelas pessoas que precisam, que elas possam ter certeza de que existe uma casa aberta para acolhê-las no momento de dificuldade. Embora não tenham culto, mas existem os momentos em que as portas da igreja estão abertas para socorrer, para ouvir, para prestar auxílio. Que os nossos irmãos, Senhor, possam ter certeza disso, que eles são amados, que eles são importantes e que eles são acolhidos constantemente pelo Espírito Santo de Deus. E quando for necessário um acolhimento humano, Senhor, que nós estamos disponíveis para acolher os teus filhos, os nossos irmãos. E o Senhor, que é o gestor do teu reino na terra, pode gerenciar, Senhor, contando com a minha vida, contando com a vida da nossa igreja, Senhor, porque nós somos teus servos, estamos disponíveis para que o Senhor nos use conforme a sua necessidade, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de falar, a oportunidade de aprender também essa nova forma de ministrar a palavra de Deus. Que as minhas imperfeições, Senhor, não sejam suficientes para impedir que a comunicação entre o Senhor Deus e os teus filhos tenha ocorrido. Perdoa as minhas falhas, meu Pai, e que a cada dia eu possa crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meus queridos, que a graça do Senhor Jesus possa estar na vida de vocês, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa habitar no coração de vocês e que em breve nós possamos estar no templo como igreja, comungando da mesma fé e adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor. Amém. Muito obrigado.